Olá, vamos encerrar nossa aula 3.3 sobre clareza no período composto, falando sobre pontuação. Em algumas situações, o problema de clareza não está no comprimento da frase, não está na incompletude dos verbos ou de outros elementos essenciais do SVC, não está na conjugação do verbo principal na forma nominal ou no modo subjuntivo, mas está na falta de uma pontuação clara. E é para evitar isso no seu texto que eu estou gravando este vídeo. Vamos lá? Sobre as vírgulas, temos 4 regrinhas quando elas são aplicadas em períodos compostos. A primeira regra é: um par de vírgula deve ser usado para marcar intercalações de orações secundárias, uma vírgula para entrar e outra vírgula para sair. Como neste exemplo, as notícias falsas, apesar de serem combatidas pela plataforma, então vírgula para entrar, outra vírgula para sair dessa informação acessória, propagam-se mais rapidamente que as verdadeiras. A segunda regra de uso de vírgula em períodos compostos é esta: orações adverbiais colocadas no início do período devem ser marcadas por vírgula, justamente para o leitor não ficar em dúvida onde termina essa oração secundária adverbial colocada no início do período e onde começa o SVC principal. Vamos ver neste exemplo? Não muito diferente do que se passa com os vírus e as bactérias que nos afligem. Então, encerrou essa oração adverbial deslocada, agora vem o SVC principal. Poderíamos dizer que há uma pandemia de notícias falsas. Então, esta vírgula, colocada para separar a oração adverbial deslocada e o SVC principal, deixou muito claro onde termina uma e começa a outra. A terceira regra é: antes de conjunções de oposição, devemos usar vírgula, mas, porém, contudo, todavia, como ocorre neste exemplo. Eu gosto de celulares, porém, então, vírgula antes do porém, seu uso é pouco profundo, pois assim vai. Então, para marcar a oposição, nós usamos a vírgula antes do conectivo, antes da conjunção opositiva. E por que antes e não depois? Porque a conjunção ela faz parte da segunda oração. Então, a vírgula aqui está servindo para separar as orações. A primeira, que traz a mensagem "eu gosto de celulares", e a segunda, que traz a oposição, porém, seu uso é pouco profundo. O quarto caso em que devemos usar vírgula no período composto é antes de conjunções de explicações, por um motivo semelhante à regra 3. Como neste exemplo, a educação dos usuários da internet é um dilema mundial, mas o esforço de acesso é prioritário. Por quê? Agora eu vou explicar. Porque a falta de acesso à internet cria castas. Portanto, percebam que, tanto no exemplo 3, vírgula pois, quanto neste exemplo 4, vírgula porque, utilizamos uma vírgula para separar a oração que vinha antes desta nova oração que traz a explicação. Da mesma forma, usamos vírgula antes do porém e antes do mas para separar a oração que vinha antes da oração que contém a oposição. Perceba que se você dedica um tempo para revisar seu texto, são regras simples de serem aplicadas e conferem clareza ao seu texto. O próximo sinal de pontuação que causa bastante confusão entre os alunos de texto técnico é o ponto. Nós temos 2 tipos de ponto. Um é o ponto simples e o outro é o ponto parágrafo. O ponto simples é aquele que separa períodos dentro de um mesmo parágrafo. E o ponto parágrafo é aquele que encerra um parágrafo para o início do posterior, ou para encerrar o texto. Então, um exemplo de parágrafo bem pontuado é este aqui. Quando as pessoas recebem a informação mastigada, aí vem um termo acessório, um aposto, um termo intercalado, na televisão, nos gibis, na internet. Então, temos um travessão para iniciar e um outro travessão para encerrar esse termo intercalado. Acabam tendo preguiça de ler, um ato que exige esforço e reflexão. Esta vírgula foi usada aqui para marcar que esta oração adverbial foi deslocada para o início do período. Depois utilizamos esta vírgula para poder explicar o ato de ler. Omitimos aqui o conectivo. É o que na gramática é chamada de oração coordenada
assindética, ou seja, aquela que é coordenada, porém falta um conectivo. Fizemos um ponto, porque já entregamos a informação. Agora temos uma nova unidade de informação a ser entregue à memória de curto prazo do leitor. Os canais pelos quais o jovem se informa nos dias de hoje são múltiplos. É um período curto, formado por 2 orações, e não necessitou de vírgula. Próximo período. O livro é apenas um deles, e é o mais trabalhoso. Também um período curto. Diante desse quadro, aqui a gente não tem uma oração adverbial, mas sim um adjunto adverbial. Ele está deslocado para o início da frase. Por isso, utilizamos uma vírgula, para deixar claro ao leitor quando termina esse termo acessório e quando inicia o SVC. Os educadores, sujeito, são verbo, unânimes, num ponto. Que ponto é esse? Vamos esclarecer. Veja que temos um SVC completo. Educadores são unânimes. Unânimes em quê? Então, vamos explicar esse ponto de unanimidade após esse sinal de 2 pontos, que é um sinal de esclarecimento. As armas de estímulo à leitura precisam ser modernizadas. Ponto parágrafo, encerrando este parágrafo. Agora vamos ver exemplos de parágrafos mal pontuados. Não existe estudo científico que comprove, mas há uma percepção disseminada sobre a geração atual. Ela não gosta de ler. A constatação parte dos professores, eles se queixam de que só com muito esforço conseguem obrigar seus alunos a ler os clássicos da literatura. Veja que aqui colocamos vários blocos de informação separados por vírgula ou às vezes sem separação nenhuma, extrapolando a capacidade da nossa memória de curto prazo e, consequentemente, tornando o texto impossível de ser compreendido em apenas uma única leitura. Vamos exorcizar esse texto? Jogar um raio clarificador sobre ele? Primeiro, precisamos identificar que ideias ele quer transmitir. A primeira delas é: a geração atual não gosta de ler. É a percepção dada no início do texto. O segundo referente dessa frase é que essa constatação ela parte de professores. E o próximo referente? Esses professores, eles acham alguma coisa. Então, cada referente desse que encontramos deve ser tratado em um período diferente. Vamos ver como é que fica? Não existe estudo científico que comprove, mas temos aqui uma conjunção de oposição, então usamos a vírgula antes dela, mas há uma percepção disseminada sobre a geração atual. Encerrou o SVC. A é o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, então temos apenas um complemento, uma percepção disseminada sobre a geração atual. Que percepção é essa? Esclarecemos através de um sinal de 2 pontos, utilizado após um SVC completo. Ela não gosta de ler. Ponto, encerra. Essa é a constatação. De quem parte essa constatação? Tal constatação, o pronome tal foi usado aqui para fazer um link com o período anterior. Tal constatação parte dos professores. Ponto, entreguei a minha informação. Qual a próxima informação a ser entregue? O esforço dos professores. Para não repetir a palavra professores, nós usamos o pronome eles. Eles se queixam de que, só com muito esforço, poderíamos usar aqui até um par de vírgula para marcar essa intercalação, porém, como ela é pequena, de 3 palavras, então não foi usado aqui o par de vírgulas. Eles se queixam de que, só com muito esforço, conseguem obrigar seus alunos a ler os clássicos da literatura. Ficou bem mais fácil de digerir este texto quando ele foi dividido em 3 períodos independentes. Vamos ver mais um exemplo para encerrar o vídeo. Ele foi extraído do trabalho entregue por um aluno da disciplina em 2013. Ao longo do filme aparece um rapaz chamado Sean Parker, que é visto por Mark como um tipo de inspiração, por assim como ele, criador de algo inovador, mesmo sendo jovem. Podemos citá-lo como sendo uma representação lógica de um mito, pelos boatos e história que ao longo do filme são faladas dele, algumas reais, outras não. Aqui acontece o mesmo problema. Temos verbos, os verbos estão bem conjugados, não temos um período incompleto, porém a pontuação está horrível. E por causa da falta de uma boa pontuação, fica difícil processar os blocos de informação e transformá-las em unidade de sentido na nossa memória. Então, para exorcizar essa frase, temos que identificar quais são os seus referentes, quais são as ideias que estão aqui envolvidas. Então temos o seguinte: um rapaz aparece. Ok, ele não aparece ao longo do filme.
é apenas em um ponto específico do filme. Mas ok, um rapaz aparece. Esse rapaz é tido por inspiração por outro personagem do filme. Inspiração de algo inovador. E essa inspiração pode ser interpretada por quem assiste o filme como uma espécie de mito. Vamos ver como esta mensagem fica bem mais clara apenas mexendo na pontuação em uma parte do filme, ou seja, não é ao longo dele, é em um ponto específico do filme. Aparece um rapaz chamado Sean Parker. Ponto. Contextualizamos o nosso leitor. A vírgula foi utilizada para marcar que há um termo acessório deslocado para o início da frase, em uma parte do filme. Marque o V como um tipo de inspiração, pois, agora vamos ter uma oração explicativa. Antes dela, temos que usar esta vírgula, pois, só que agora colocamos um termo intercalado, assim como ele. Então, esse termo intercalado tem que vir marcado por um par de vírgula. Uma vírgula para entrar, outra vírgula para sair deste termo intercalado. Agora iniciamos uma nova colocação. Podemos considerar Parker como uma representação de um mito. Cortei a palavra sendo, porque se trata de um gerúndio usado numa situação em que não há continuidade nem simultaneidade. E tirei também o lógica, porque este adjetivo não está trazendo nenhuma informação útil. Há realmente aqui alguma representação em termos de lógica proposicional, lógica booleana ou algum tipo de lógica formal? Não, não há. E se não há, não tem por que eu estar utilizando este adjetivo aqui, lógica. É uma representação de um mito. Então, podemos considerar Parker como uma representação de um mito, porque nós vamos agora explicar. Embora não haja uma conjunção explicativa, usamos a vírgula para poder marcar o início da explicação, pelos boatos e pela história que, ao longo do filme, são faladas dele, algumas reais e outras não. Então usamos mais uma vez aqui a vírgula para poder explicar que tipo de boatos e histórias são faladas a respeito desse personagem. Algumas são reais e outras não. Essa segunda vírgula mostra uma oposição, embora não haja nenhum conectivo, nem aqui para explicar que tipo de histórias são faladas, e nem aqui para marcar a oposição do tipo de história. Algumas são reais e outras não são reais. Você consegue perceber como este texto ficou bem mais claro em relação ao anterior? Tente exercitar nos seus próprios textos. Para elaborar essa sequência de 5 vídeos sobre clareza no período composto, utilizei o livro da Inês Saltuc, Perca o Medo de Escrever, mais especificamente os capítulos 2.13 a 2.17. Procure lê-los para se aprofundar no assunto. Agradeço muito a sua atenção ao longo dessa sequência de vídeos e nos vemos na próxima aula sobre objetividade na escrita. Até mais!